planeta Terra está em agonia. Coisas estranhas nunca antes imaginadas estão começando a acontecer em rápida sucessão. O tema do fim do mundo deixou de ser exclusivamente religioso para se tornar jargão de políticos e cientistas do mundo inteiro preocupados com o possível fim da civilização humana. Coincidentemente, o antigo calendário maia termina o seu ciclo em 24 de dezembro de 2012 e, para este ano, uma série de eventos catastróficos estão sendo aguardados. Colisões de cometas e meteoros com o planeta, planetas que entrarão em nossa órbita chocando-se com o globo terrestre, inversão dos polos, surgimento instantâneo de tsunamis, vulcões e terremotos cada vez maiores. Tudo isso e muito mais numa data anunciada por místicos e paranormais que afirmam: 2012 será o fim do planeta ou da vida como hoje conhecemos. Será isto verdade? Realmente, o calendário maia, que era usado no auge daquela civilização, termina o seu último ciclo em 2012. Mas seria isto de fato uma profecia sobre o fim do mundo? E, caso seja, há motivos para acreditar nela? Bem, o fato é que, coincidência ou não, a suposta previsão maia já se tornou uma febre em todo lugar, produzindo uma série sem fim de livros, DVDs, palestras, sites que estão se tornando objeto de cultura para muitas pessoas. Até um filme foi lançado pela Sony Pictures focando este assunto, com toda a magia que só o cinema americano é capaz de produzir para o seu público pagante. Todo esse fascínio em torno do ano de 2012 fez ressurgir um grupo que já estava meio esquecido do público em geral, os anunciantes da nova era de Aquário, que fizeram adeptos em várias partes do mundo nos anos 90. A atriz Shirley MacLaine é, sem dúvida, uma das maiores divulgadoras da doutrina da nova era. Em seu mais recente livro, Saging While Aging, Ficando Sábio à Medida que Envelhece, ela diz claramente crer que uma grande evolução espiritual está ocorrendo já neste momento e culminará num massivo aumento da consciência que ocorrerá em 21 de dezembro de 2012. Num outro de seus mais recentes livros, MacLaine revelou também que muito do que ela sabe e escreve foi aprendido através de contatos espirituais com OVNIs, espíritos e membros de outros planetas em troca de informações com pessoas ligadas ao mundo artístico que, supostamente, teriam acesso a informações que o público em geral desconhece. De um modo geral, o que se vê nos místicos prognósticos acerca do ano 2012 é que alguns são mais catastróficos que outros. Uns veem aí o fim da raça humana, outros apenas um período de transformação cósmica e outros ainda apenas uma advertência que nos daria a chance de mudar o futuro do mundo. De um modo geral, podemos resumir em 8 pontos aquilo que estes autores místicos estão dizendo. A humanidade e o planeta estão caminhando para uma transformação sem precedentes ou um aumento de consciência quanto à realidade espiritual. A civilização maia da América Central teria a mais avançada forma de estudar e conhecer a relação tempo-ciência. Seu principal calendário seria o mais acurado do planeta, com capacidade de prever cataclismos futuros e nunca cometeu um erro sequer. O 5º ano maia teria terminado em 1987 e o 6º ano estelar começará em 2012. Logo, estamos numa condição de entremundos. Este tempo é chamado de Apocalipse, o que significa que a verdade suprema será finalmente revelada. Na condição de habitantes deste entremundos, podemos agir como co-criadores de Deus, estabelecendo uma nova ordem mundial. Nosso DNA será reprogramado ou atualizado pelo centro de nossa galáxia. Os maias dizem que até 2012 o sistema solar entrará em sincronia galáctica com o resto do universo. Então seremos capazes de avançar para além da tecnologia que hoje conhecemos. Durante esse período apocalíptico, o mundo enfrentará um juízo final, onde as pessoas terão destinos diferentes, variando de acordo com as escolhas diferentes que fizeram nesta existência. Dentre as catástrofes esperadas está o choque sideral entre a Terra e um planeta que está em nossa direção. Alguns o chamam de Nibiru, outros simplesmente o apelidam de Planeta X, embora nenhum astrônomo confirme a existência deste objeto ou de sua órbita em direção à Terra. Bem, o que podemos dizer de tudo isto? O que seria verdade e mito? E qual é a visão bíblica acerca de tudo isto?
Vamos começar conhecendo um pouco o elemento central dessa discussão, a saber o tão mencionado calendário maia. Em primeiro lugar, é importante dizer que não há apenas um, mas vários calendários maias. Os que foram montados, é verdade, em diversas gerações por várias civilizações mesoamericanas, como, por exemplo, a civilização asteca. Hoje são reconhecidos pelo menos 17 sistemas maias de contagem do tempo. Este aqui, por exemplo, é uma réplica de um desses calendários, no caso, de origem asteca, também conhecido como a Pedra do Sol. Este calendário foi utilizado pelos astecas que viviam no México até a chegada dos conquistadores espanhóis. Muitos dizem que não seria um calendário propriamente dito, mas um ornamento de adoração ao Sol, com informações, é claro, cíclicas importantes e, entre elas, a duração do ano solar, que seria de 365 dias, como hoje conhecemos. Os astecas, conforme vemos nestas ilustrações do século XVI, tinham a crença de que o fim do mundo se daria ao terminar um ciclo de 52 anos. Por isso, se preparavam para essa data, destruindo todas as suas posses, seus templos e até os seus fogos eram extintos. Os sacerdotes realizavam então sacrifícios humanos para aplacar a ira dos deuses. Então se dirigiam à colina da estrela e ali aguardavam com grande devoção e silêncio a passagem das Pleiades. Se nada acontecia, não era ainda o fim do mundo. Então havia grande regozijo e tudo que fora destruído era renovado. Os fogos eram acesos com grandes festejos e presentes e ritos religiosos. Eles então saudavam o princípio da nova era e do novo sol. A lenda dos astecas contava que 4 sóis foram anteriormente destruídos por catástrofes, e eles corresponderiam a 4 eras cósmicas. Por isso, Tonatiuh, o deus que aparece na Pedra do Sol, seria o sol da 5ª era. No caso específico dos maias e do suposto calendário profético que eles teriam, o mais famoso de seus calendários seria aquele que marca um período de 260 dias para o ciclo anual. Este calendário de 260 dias era o que predominava em todas as sociedades mesoamericanas e é quase certamente o mais velho dos calendários. Ele era dividido em 20 períodos de 13 dias, chamados trecenas. Esse era o calendário para gerenciar as atividades agrícolas, religiosas e civis. Então vinha a junção com o calendário cilíndrico, que já mostramos, demarcando o ano solar em 365 dias. Mas havia ainda uma outra junção entre os 260 dias de um calendário com os 365 do outro, que formavam um ciclo ainda maior de 18.980 dias, o mínimo múltiplo comum de 260 e 365. Essa combinação, chamada de roda calendárica, trazia 4 elementos que se repetiam ao final de cada ciclo de 18.980 dias. Uma grande quantidade de movimentos e monumentos maias só registram as datas de acordo com a rota calendárica. E o fim do mundo? Aonde é que o ano 2012 entra em tudo isso? Bem, o calendário maia mede um ciclo do giro do eixo da Terra em relação à esfera celeste e permite então notar que a cada ciclo de aproximadamente 5.125 anos ocorre o que eles chamavam de eras. Esse tal calendário fala que já existiram 4 grandes eras de aproximadamente 5.000 e poucos anos. A primeira foi destruída pelo fogo. A segunda foi destruída por terremotos. A terceira não foi comentada e a quarta por um dilúvio. Se fizermos uma equivalência com o nosso calendário, a última era do calendário maia teve seu início no ano 3114 a.C., na época em que os deuses chegaram de novo à Terra, ficaram algum tempo e saíram prometendo retornar no final desta era, que terminaria em 2012. Os adeptos da nova era, então, ensinam que no calendário maia estaria profetizado exatamente para a data de 21 de dezembro de 2012 a vinda à terra de Bolon Yok-Kil, o deus associado à guerra e à criação. Este seria um ser extraterrestre que voltaria a ter contato com a humanidade, mudando para sempre o nosso planeta. A sua vinda seria repleta de eventos cataclísmicos jamais imaginados. Todos deveriam, então, se preparar. Ora, olhando assim, parece que a coisa era realmente muito clara, sem margem para discussão e, obviamente, digna de credibilidade.
Tanto é que, em 1984, o escritor José Argüelles publicou o livro O Fator Maia, levando milhares ou talvez milhões de leitores a acreditarem que se tratava de uma obra séria de prognósticos maias acerca do fim do mundo. Neste livro, o autor mesclava seus estudos sobre o fim do calendário com suas próprias ideias apocalípticas. Argüelles diz que a data marcaria o fim do ciclo humano como hoje o conhecemos e o início de uma época ecologicamente mais harmoniosa. Então, conclamou os leitores a se reunirem em várias partes do mundo, nos dias 16 e 17 de agosto de 1987, para meditar, rezar e dar um pontapé inicial para o grande dia que ainda estava 25 anos no futuro. Este evento, batizado de Convergência Harmônica, atraiu grande atenção da mídia americana e ganhou a atenção do mundo inteiro. Argüelles chegou a encabeçar o movimento junto à ONU e ao Vaticano para aprovar o seu calendário oficial no mundo. Ninguém, é claro, deu bola para o seu requerimento, então ele começou a culpar o mundo capitalista e a se proclamar a encarnação do Deus Salvador. E o assunto não termina por aí. Por ter o seu livro seriamente questionado por especialistas em cultura maia e asteca, Argüelles admitiu, mas sem perder a pose, que o calendário que ele apresentava em seu livro não era maia, como ele tinha dito no início, mas apenas um maia galáctico, sendo também usado por uma certa federação galáctica. Desta forma, ele não precisaria provar nada, já que ninguém poderia entrar em contato com a Federação Galáctica para poder apurar os fatos. Porém, o vexame de Argüelles não foi o suficiente para silenciar o mito da profecia maia do fim do mundo. Muitos continuaram e continuam afirmando que o antigo calendário mesoamericano descreve com clareza várias profecias verdadeiras, e dentre elas, o dia exato em que acabará o mundo. Mas espere um pouco. Não é bem isto que os especialistas em cultura maia e asteca dizem. Em primeiro lugar, embora seja fato que os maias tinham o costume de fazer prognósticos, esses eram sempre muito vagos e podiam ser aplicados a qualquer evento futuro. Eram coisas generalistas como haverá fomes em alguns lugares na Terra ou choverá bastante esse ano e, no último caso deste, um bom conhecimento de astronomia poderia ajudar a reconhecer se a estação seria seca ou de fartura na colheita. Os egípcios e babilônicos já faziam isto muito antes do nascimento de Cristo. Quanto à suposta inscrição que daria a data do fim, ela também não é tão clara como alguns supõem que seja. Aqui você vê uma foto aérea das ruínas da cidade maia de Tortuguero, localizada próxima ao vilarejo de Tabasgo. É nela que estão os relevos de pedra datados do 7º século depois de Cristo, entre os quais encontrava-se o famoso monumento número 6, que supostamente teria o texto profético do fim do mundo. Você vai conhecer agora o conteúdo do texto original, parafraseado em letras do nosso alfabeto e traduzido de modo interlinear. O 13º Bactum, um nome maia para longa era, terminará no 4º Ajal do 3º Uniu, que para uns, mas não todos, seria o nosso 21 de dezembro de 2012. Ocorrerá, note que o verbo está solto numa frase fragmentada, é impossível saber o seu contexto. Bolon Yoku, ele descerá, do Bolon Yokte, outra frase difícil de ser interpretada pelo estado fragmentário da pedra. Esta tradução seguiu a versão inglesa feita pelo epigrafista David Stewart, especialista em cultura maia da Universidade do Texas. Aliás, apenas para registro, o próprio David Stewart reafirma a dificuldade de interpretar a porção deste texto devido à sua sintaxe genérica e o seu estado fragmentário. Realmente, você vê que é um texto difícil de ser compreendido. Ainda em relação aos calendários e a maneira maia de contar o tempo, é interessante notar que, embora eles tivessem uma noção linear da cronologia, isto é, baseada em passado, presente e futuro, o que predominava em seu entendimento, especialmente nesse calendário de Tortuguero, era a dimensão cíclica, segundo a qual eventos tendem a se repetir eternamente, um após outro, assim que acaba um ciclo. Portanto, os maias não estariam necessariamente esperando o fim dos tempos para 2012, mas o reinício dos ciclos. Como você vê, nem os próprios maias se reconheceriam dentro da interpretação que atualmente se faz de seus registros.
Indo diretamente aos prognósticos sensacionalistas, é interessante notar que praticamente nada do que afirmam que ocorrerá é sustentado por especialistas da área. Por exemplo, o suposto planeta X, ou Nibiru, que estaria em rota de colisão com a Terra. De acordo com Carlos Henrique Veiga, astrônomo do Observatório Nacional, é possível que existam planetas ainda desconhecidos no Sistema Solar, é claro. Mas as órbitas de planetas não se sobrepõem umas às outras. Esse cruzamento só ocorre com cometas e asteroides. E quanto à possibilidade levantada pelos aficionados em ufologia de que Nibiru seria uma estrela se escondendo nas vizinhanças, Veiga diz que a sua presença causaria uma alteração dinâmica no sistema solar. Tanto ela quanto o Sol, afirma ele, teriam de girar em torno de um centro, de uma massa gravitacional. Os planetas, então, girariam em torno de duas dessas massas ou desse novo centro, desse novo ponto central. E ele, é claro, conclui, abre aspas, não é isto que estamos vendo nos telescópios, fecha aspas. Esta tentativa de marcar datas para o fim do mundo não é uma prática nova. Até pessoas sinceras e de profunda piedade cristã já cometeram este equívoco. Um deles foi o pregador batista Guilherme Miller, que em meados do século XIX entendeu pelas profecias de Daniel que Jesus voltaria ao mundo no ano de 1844. Ele até estava certo quanto à cronologia profética, pois em 1844 cumpriu-se uma importante profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, mas ele estava completamente enganado com relação ao evento. Não se tratava da volta de Jesus e, é claro, não se podia tratar, pois a Bíblia deixou bem claro que ninguém pode saber com exatidão em que dia e hora se dará a volta de Cristo e, com ela, o chamado fim do mundo. Há indícios proféticos, é claro, da proximidade desse tempo, mas não uma cronologia exata. Como disse o próprio Jesus, numa advertência feita e agora registrada em Marcos, capítulo 13, verso 32, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Numa outra clara metáfora que evidentemente repetiu os ensinos de Cristo, o apóstolo Pedro também escreveu o seguinte: o dia do Senhor, isto é, o juízo final, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, verso 10. A explicação é quase desnecessária. Vir como um ladrão significa vir de surpresa, sem aviso prévio, sem condições de cronometrar a chegada do evento. Os discípulos curiosos ainda insistiram com Jesus até o final do seu ministério terrestre para que lhes revelasse quando seria a sua vinda. Mas ele respondeu: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai preservou à sua própria autoridade. Isto está em Atos, capítulo 1, verso 7. Depois do desapontamento sentido por Miller e seus seguidores, muitos desanimaram da fé. Outros continuaram marcando novas datas, como se não houvessem aprendido com a dura experiência. Mas um grupo em especial sentiu que, embora devessem continuar firmes na espera da volta de Jesus, jamais, repito, jamais, deveriam marcar novas datas para este evento ou incentivar, ainda que indiretamente, a definição de qualquer cronologia do fim. Esses estudantes da Bíblia se organizaram e formaram a denominação hoje conhecida como os Adventistas do Sétimo Dia. Aliás, o termo Adventistas significa justamente isto, aquele que espera o advento, isto é, a volta do Senhor. A escritora americana Ellen White, que participou ativamente deste grupo de pioneiros do Adventismo e presenciou o desapontamento de 1844, escreveu aos que agora faziam parte do novo movimento adventista as seguintes palavras: que os nossos irmãos e irmãs fiquem atentos a qualquer um que marque uma data para o Senhor cumprir a sua palavra a respeito de sua vinda ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Falsos mestres podem parecer muito fiéis ao trabalho de Deus e podem gastar tudo o que têm para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano. Devemos nos opor à sua mensagem não porque sejam homens maus, mas porque colocam sobre o erro um carimbo de veracidade. Seria interessante hoje aprender com aqueles que, por experiência própria, descobriram que não compensa fazer especulações cronológicas quanto ao fim do mundo.
Mas é interessante que esses falsos prognósticos revelam no povo dois comportamentos antagônicos, ambos preditos pela Bíblia. Um é o de desespero e o outro, o de acomodação. Falando do primeiro, o próprio Jesus afirmou que no futuro haveria homens que desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que haveriam de sobrevir ao mundo. Isso está em Lucas, capítulo 21, verso 26. De fato, bastou a imprensa divulgar que o acelerador de partículas LHC, localizado na Suíça, poderia criar um buraco negro e com isso desintegrar o planeta. Vários jovens e adultos de várias localidades cometeram suicídio para não testemunhar o fim do mundo. Outros adquiriram síndrome do pânico e um grupo mais audacioso se limitou a ameaçar a vida dos cientistas envolvidos no processo. Pânico é a palavra que descreve este comportamento. Quanto ao segundo grupo, o da acomodação, que também poderíamos chamar de apáticos quanto ao fim do mundo, a Bíblia também declara que na véspera da volta de Jesus, muitos estariam levando a sua vida de maneira aparentemente tranquila, casando-se e dando-se em casamento, isto é, adquirindo propriedades, trabalhando, etc. Isso também está aqui em Mateus capítulo 24, versos 27 a 30. O apóstolo Paulo, um dos maiores cristãos e teólogos do primeiro século, também escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 3, um texto que compensa ser lido. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Porém, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É interessante que, ainda que seja mito fazer prognósticos acerca de quando virá o fim, é certo que ele virá. Quer aceitemos ou não, chegará um dia do acerto de contas com Deus. E muitos, apesar dos claros sinais dados na natureza, insistem em viver como se nada estivesse acontecendo. Uma das maiores provas de que Cristo em breve voltará é que, se ele não o fizer, o mundo se destruirá sozinho e não precisamos de nenhum calendário maia para descobrir isto. Basta ver a degradação gradual do planeta que está acontecendo de maneira acelerada em nosso redor. Mas aqui está a boa notícia. Segundo a Bíblia, antes que o homem aperte o botão vermelho, Deus intervirá na história humana, trazendo o seu juízo e colocando fim ao sofrimento, ao desespero e às coisas que trazem o mal a este planeta. Portanto, prepare-se, pois embora não saibamos quando Jesus vai voltar, a sua vinda não é um mito, é uma realidade. Será o maior acontecimento da história e você certamente deverá estar preparado. O tempo não apaga a história. Mesmo que as palavras neguem, as evidências resistem. O programa Evidências, apresentado pelo doutor em Teologia Bíblica Rodrigo Silva e especialista em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, provoca a pesquisa de temas históricos e tem revelado fatos que comprovam a historicidade da Bíblia Sagrada. Para continuar estudando, peça a revista Princípios. Aqui você encontra uma variedade de temas intrigantes. Ciência e Deus combinam? Como vivem os mortos? Como surgiu o mal? A revista Princípios é um presente para você. Entre em contato. evidências@novotempo.org.br. Telefone 0 prestadora 12 21 27 31 21 ou escreva para Caixa Postal 7, CEP 12.300 970, Jacareí, São Paulo.